meu nome é Isabelle Alves Martins, eu sou líder de sala do Terceiro Informática B, presidente do Grêmio Estudantil. Eu me chamo Sofia Valadares, eu sou diretora de esportes do Grêmio Estudantil. E hoje a gente vai fazer uma entrevista com o candidato a diretor-geral, Emanuelito Júnior. Oi, Emanuelito. Prazer. Eu vou começar dizendo para vocês as regras do nosso debate. Nós vamos ter o tempo limite de 1 minuto para poder fazer as perguntas para você, Emanuelito, e logo em seguida você vai ter 5 minutos para elaborar a sua resposta e falar para a gente, ok? Ok. Quais as propostas no seu plano para melhorar a eficiência administrativa e o uso de recursos financeiros da instituição? Bem, Isabelle, é uma pergunta bastante provocadora, né? Porque a partir do momento que você tem uma eficiência administrativa, é porque você também tem uma boa utilização dos recursos financeiros da instituição, né? Principalmente no momento em que nós temos ao longo dos anos, uma restrição orçamentária. Então, você tem que trabalhar muito com essa restrição e automaticamente manter o funcionamento da maneira mais adequada possível. Bem, para fazer essa análise da eficiência administrativa e automaticamente o uso desses recursos, a gente precisa expandir a implantação de sistemas, né? O próprio governo ele já trabalha com sistemas integrados entre os diversos setores, né, do próprio funcionamento público, né? Então, a partir do momento que você expande, você moderniza esses processos administrativos, você faz a implantação de ferramentas que vão contribuir para essa gestão, você vai ter um melhor uso do recurso público, maior eficiência e ajuda na tomada de decisões. Porque a partir do momento dessa implantação de ferramentas, as chefias e a gestão institucional, né, ela consegue trabalhar e verificar como melhor usar o recurso. Principalmente, né, como eu já ressaltei, a questão da prioridade, né? Gerenciar esse recurso de maneira mais eficiente, né, você traz uma economicidade dentro dos processos e você consegue, né, atender outras demandas se não houvesse essa particularidade, né? Um exemplo disso é o caso de nosso campus, é um campus de origem agrícola. Então nós temos o chamado departamento de produção que ele atua diretamente com a área agrária. Então nós temos um custeio com insumos, né? E aí como é esse retorno para a instituição? Então a partir do momento que o exemplo que eu estou dando desse sistema de monitoramento, né, você vai verificar esse custo-benefício, né, que se tem com a produção de leite, a produção de ovos, né, a produção dos produtos de origem animal lá da agroindústria, do nosso complexo agroindustrial. Então, esses produtos, todos após esse gerenciamento, a gente consegue perceber o custo e benefício, porque o final desse produto, ao chegar no restaurante estudantil para atender aos alunos, bem como o posto de venda. Ressaltando que nós temos também as aulas práticas. Então, nós temos que fazer um gerenciamento de todo esse trabalho, todo esse processamento, para que possamos, inclusive, ter, né, um resultado melhor, né, do investimento que a gente faz na educação. Porque a educação tudo é investimento. Não é falar, você gasta com a ração, você gasta com semente, você gasta com adubo, você gasta com manutenção de trator, mas isso está relacionado ao trabalho de ensino, ao trabalho de pesquisa, ao trabalho de extensão. Então a gente tem que fazer um gerenciamento desse trabalho porque a gente tem também prestação de conta, né, aos alunos, à comunidade, né, desse produto, né? Então assim, é muito fácil fazer gestão quando se tem recurso. Quando se não tem o recurso, aí sim você acaba tendo essa preocupação maior. Então fazer mais com menos. E para isso a gente precisa de ter prioridades. Então quando a gente aprimora esse sistema de gerenciamento, a gente também consegue aprimorar essas demandas prioritárias e fazer o melhor uso dos recursos. Emanuelito, você deixou bem claro que tem uma relação aí de esforço e retorno e para você poder manter esse plano continuamente. Mas quais são as suas prioridades para a gestão da qualidade de ensino, de pesquisa e extensão do Instituto? Bem, aí você tem 3 situações, né, bem comuns, principalmente em instituições de ensino superior,
que o caso nosso também atende, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. Bem, no ensino, a gente sabe que para manter essa qualidade, a gente precisa buscar sempre maneiras mais adequadas, né, ao dia a dia, à atualização que a sociedade vem sofrendo, né? Então, ampliar, né, obviamente, o fortalecimento, né, ampliar as parcerias para fortalecer os núcleos, né, NAPNE, o NEABI, porque, como eu falei em outros momentos, né, esses núcleos da nossa instituição, eles têm relação direta com alunos, eles têm a relação direta com técnicos administrativos, relação direta com os docentes. Então, a partir do momento que você começa a fomentar esse fortalecimento, você, além de atender, né, diversas situações como o portador de necessidades específicas, você também atende aos demais alunos e você acaba tendo uma interação maior dos nossos alunos na nossa instituição, né? Outro ponto é fortalecer as interações entre a assessoria pedagógica e os docentes e estudantes. Então, aproximar cada vez mais a assessoria pedagógica, porque a assessoria pedagógica ela tem um conhecimento mais amplo de toda a formação pedagógica para auxiliar os docentes, auxiliar os discentes, né, no seu processo de construção aqui dentro da instituição como acadêmico, né? Implementar, junto com os coordenadores, junto com os setores responsáveis, como a assessoria pedagógica do exemplo, né, ferramentas para que a gente possa ter noções da eficiência acadêmica dos nossos campos, né? A matriz orçamentária hoje, ela trabalha muito com indicadores. Então, a partir do momento que a gente começar a trabalhar esses indicadores, trabalhar, né, esses critérios, a gente consegue ter uma relação maior, né, da qualidade de ensino que a gente está prestando, né? Atualização dos PPCs, como quando eu falei aqui mais cedo sobre a assessoria pedagógica, essa relação com os docentes, né? A educação hoje, né, 2024 não é a mesma de 1994, de 30 anos atrás, né? Então você automaticamente tem essa evolução, né? Não só na parte das tecnologias, como também da evolução da relação entre professor e aluno, né? Nós não temos mais aquela ideia de que o professor está ali isolado do aluno, então é uma interação. Então, a partir do momento que a gente começa a verificar e atualizar, você tem que trabalhar com a estrutura do projeto de curso. Então, os PPCs eles devem ser constantemente revisados, assim como nossos regulamentos, constantemente há revisões, né? Aprimorar o sistema de monitorias. Isso é algo importantíssimo porque tanto o nível técnico como o nível superior, né, a gente recebe uma gama de alunos que têm as suas necessidades, né, acadêmicas. Então, os monitores eles fazem esse trabalho de auxílio junto ao aluno, né? Na monitoria, por exemplo, hoje a gente tem dois formatos. Uma monitoria que a gente chama de monitoria inclusiva, que é o atendimento aos alunos com portadores de necessidades específicas. Então, nessa monitoria inclusiva, né, os alunos auxiliam nesse trabalho, né, dos profissionais do NAPNE, dos servidores, junto com os alunos. E, no caso das monitorias acadêmicas, né, o conhecimento, principalmente para superar as dificuldades que são trazidas da sua história acadêmica, né? Nós temos, né, o caso da assistência estudantil, que a gente tem que ter um olhar muito criterioso, um olhar bastante preocupante, porque nós somos de uma região que tem um índice socioeconômico muito baixo. Então, muitos alunos deixam de estudar, a evasão ela se dá também por conta dessas questões, né, econômicas, sociais. Então, aprimorar esse trabalho com o aumento de bolsas, de moradia, né, buscar implantar moradia estudantil, como é o caso do ensino superior, o residencial feminino, porque nós hoje recebemos no Campo Januário muitos estudantes de várias cidades, tanto do sexo masculino como do feminino, então buscar meios para que isso possa, né, fazer com que diminua a evasão, diminua, né, a reprovação, a retenção, e aí o aluno permanece e sai com êxito. Teremos um profissional à frente com êxito, né? Para pesquisa, por exemplo, né, obviamente aqui a gente está falando só alguns pontos em razão do tempo, né? Para pesquisa nós temos que continuar estimulando os servidores a participar de projetos de pesquisa.
né? E aí automaticamente fortalecer as capacitações para a elaboração de projetos, porque tanto os servidores técnico-administrativos como os servidores docentes, eles têm essa dificuldade, né? Anelito, eu vou te pedir para dar uma pausa, porque o tempo de resposta finalizou e a gente precisa dar continuidade. Que iniciativas a sua gestão considera importantes para promover a inovação e o empreendedorismo entre os alunos e servidores? Bem, outro ponto que traz aí essa visão mais moderna da educação, né, na formação dos profissionais. Então, aí, a partir do momento que você preocupa em promover inovação e promover também empreendedorismo, isso requer parcerias com empresas, parcerias com instituições, sejam elas privadas, sejam elas públicas. Então, a gente vem trabalhando muito com essa possibilidade de acordos de cooperação, né? E nesses acordos de cooperação, automaticamente você traz para o aluno o mercado de trabalho, né? Então, a vida dele profissional. Então, quando você atua com os alunos nesse ponto, você pode fortalecer as empresas juniores. A gente tem hoje já uma empresa atuante, né? Outra já em fase de atuação. Então, fomentar a possibilidade de se ter mais empresas júniores, programas tutoriais, né, incubadoras, isso fortalece, né, no aluno essas experiências para que ele possa desenvolver empreendedorismo, inovação tecnológica, né? E o diálogo com as empresas, ela faz isso, né? São os que a gente chama de acordos de cooperação técnica, justamente para que a gente tenha espaço na empresa para que o aluno possa ir, para que o aluno possa conhecer in loco todo esse trabalho. Né? Nós temos também a proposta de criar aqui no campus, né, um espaço para essas empresas, para as empresas virem para dentro do campus, porque aí automaticamente aqui a empresa já tem uma ligação direta com o aluno. Aqui dentro do campus, criar um espaço onde, né, obviamente terá mesa, terá uma espécie de escritório para que ele possa atender aos alunos. Né? E aí, outro ponto importante também é continuar a oferta de bolsas de pesquisa com recurso da própria, né, instituição, no caso nosso aqui de Januária. Né? De que forma a sua gestão pretende inserir o Instituto em discussões sobre sustentabilidade e responsabilidade social, como projetos de energia renováveis ou redução do impacto ambiental, ainda mais tendo noção que o campus de Januária conta com cursos que têm envolvimento muito íntimo com essas questões? Outro ponto bastante bacana e que eu gosto de ressaltar a importância que o campus tem na região para essas áreas. Em todos os conselhos a gente tem servidor atuante, né? E quando eu falo dos conselhos, dos comitês, não é o municipal, regional, né? Trabalhando ali, atuando ali na área da região da ICMBio, lá no Peruaçu. Nós temos até de nível estadual professores nossos aqui atuando nesses conselhos, né? Vinculados ao Ministério da Agricultura. Então a gente tem que aproximar muito desses conselhos, porque saindo daqui de dentro da instituição, a gente tem esses impactos, né, na nossa região. E esses conselhos é que atuam diretamente nesses espaços. E tendo os servidores, automaticamente eles trazem também essas experiências para os nossos alunos. Né? Então, aí, quando a gente busca fazer todo esse trabalho com os conselhos, você cria parcerias. Né? Você pode trazer os cursos das áreas, como você falou, né, ambientais, para desenvolver, atuar junto a essas instituições. Né? Nós estamos hoje aptos, por exemplo, a atuar com cursos na área de energias renováveis, como, por exemplo, a energia fotovoltaica, em que o governo tem programa e nós já estamos atuando em razão de buscar essa estrutura mínima para que a gente possa participar. E aí a gente vai capacitar, né, as pessoas da nossa região nessa área que hoje vem, né, crescente. Né? Nós vamos trabalhar também, né, com as experiências para a captação de água da chuva. Nós estamos numa região quente, semiárido, que necessita de água. Então, nós temos que saber aproveitar, né, essas experiências com a captação de água. Né?
ampliação de arborização no campus. A gente já vem fazendo um trabalho de arborização, né, aqui no campus. Obviamente que de imediato não se percebe porque as plantas, né, elas estão ainda de certa forma um tamanho pequeno, mas é um trabalho e de forma preocupante com os prédios, com a educação dessas árvores, né, para não trazer riscos para os prédios e para as pessoas da comunidade. Outro ponto que a gente já vem atuando é com a irrigação, né, automatizada. Porque com essa irrigação automatizada você também trabalha com essa situação da economia da água e economia de energia, porque você pode automatizar, você pode programar para que a irrigação aconteça no momento em que a energia ela tem um custo menor. E aí automaticamente você também economiza com a água. Então, assim, são situações e projetos que devem ser desenvolvidos junto aos custos, que vai trazer não só essa inserção, como também esse trabalho, né, social, essa responsabilidade social, porque os alunos participarão dessa formação. Como a sua gestão vê o papel do Instituto Federal em colaborar com empresas e indústrias locais para fomentar a formação profissional dos estudantes? Bem, mais uma pergunta, Isabelle, que ela traz, né, essa percepção da necessidade da instituição em ter diálogo com outras instituições. Né? Isso aí é algo que a gente já vem desenvolvendo de uma forma muito bacana, muitos termos de cooperação, né, com vários órgãos como a Ematé. Inclusive, essa semana a Ematé está desenvolvendo ações aqui no campus, né, justamente com essa parceria. Né? Então, diante de toda essa conjuntura de restrição orçamentária, a partir do momento que você estabelece esses convênios, você consegue levar o aluno para esse mercado de trabalho, estabelecer parcerias em que se tenha também um retorno financeiro para o aluno e que é de interesse em razão da nossa situação socioeconômica, né? Uma bolsa para um estagiário, né? Então, assim, tanto as instituições privadas como as instituições públicas, a gente está estabelecendo muito diálogos, tendo alguns termos de cooperação e aprimorando cada vez mais isso daí, tá? Através desses acordos, a gente consegue direcionar, né, os nossos alunos de uma forma mais adequada para essas instituições. Inclusive, a partir desses convênios que possibilitam até estágios, nós temos diversos alunos que antes de formar já têm proposta de emprego por conta de ele vai realizar seu estágio nessa instituição e aí automaticamente a instituição reconhece o profissional que tem. Né? Em vários momentos de discussão aqui no campus, nós temos egressos que retornam para justamente dialogar com os alunos do campus e nesse momento eles colocam o quanto que as empresas reconhecem os nossos alunos e querem alunos do campus Januária para atuar em suas instituições. Né? O exemplo, como eu falei aqui, de termo de cooperação, nós temos hoje um termo de cooperação com a prefeitura em que tem estágio remunerado de diversas áreas aqui dos cursos do campus Januária. Né, da administração, da informática, né, da engenharia civil, atuando nas secretarias municipais. Então, um estágio remunerado em que o aluno tem um custo, tem um retorno financeiro para isso. Né? Então, assim, a gente tem esse know-how de servidores, né, com uma formação muito interessante que ajudará nos arranjos produtivos da nossa comunidade. Manuelito, recentemente a gente teve um caso que por muitos alunos e pessoas que estão no IF viram como um empecilho para a educação, que foi o momento da greve. Como você passou por isso e pretende continuar tendo essas obrigações, como você vê na sua gestão formas de passar por falta de orçamento, greve de servidores e outros problemas que vão impactar na gestão? Bem, essa experiência dessa pergunta aí, todos esses desafios, né, eles foram, né, vivenciados pela minha gestão. Né? Eu passei pela pandemia, que não está aqui, a gestão já iniciou na pandemia, um desafio. Restrição orçamentária, outro desafio. A greve dos servidores, outro desafio. Então, a gestão, ela praticamente todos os 4 anos foram com esses desafios. E, com certeza, se não for através do diálogo, através de sentar, planilhar, discutir com os setores, né, para que a gente possa, através desse diálogo, encontrar soluções, fica difícil.
né? Então, nós tivemos vários desafios para que a minha gestão, né, continuasse a trabalhar com qualidade, avançando, né? Então, aí a gente teve essa situação orçamentária que um viés, uma forma para que a gente possa, né, buscar recursos é os diálogos com os parlamentares, né, emendas parlamentares para que a gente possa. Então a gente tem que buscar recursos. Ir a Brasília, ir a Belo Horizonte, ir em eventos onde tem deputado, senador, para que a gente possa buscar esses recursos e trazer para a instituição. Né? Até hoje, contando com 2024 que não fechou, a gente já tem, né, ao longo dos anos aí, mais de 2 milhões, né, adquiridos com emendas e, obviamente, dentro de cada indicação do deputado para a gente poder utilizar. Porque quando a gente vai dialogar com ele, a gente leva todas as demandas do campus, inclusive a de custeio. Então, esse desafio, né, ele tem que ser através do diálogo para ser vencido. Né, escutar as angústias. Na época da greve, a gente tem as angústias dos alunos, a gente tem as angústias dos servidores, né, e encontrar a melhor forma possível para solucionar, né, todos esses problemas. Orçamentário é buscar fora do nosso orçamento, que não vai mudar, recursos extras, seja com parceria com empresas, seja através de emenda parlamentar. Né? Então, é sempre através do diálogo, ouvir, né, e continuar trabalhando. Aí a gente avança. De que forma a sua gestão pretende fortalecer as parcerias com outros institutos, universidades e organizações internacionais? Essa pergunta também eu achei bastante interessante, porque nós vivenciamos nesse período, apesar da pandemia, situações semelhantes ao que foi proposto aqui na pergunta. Bem, em outros momentos eu falei da parceria. Então a gente tem que buscar a empresa, seja ela pública ou privada, trazer para o diálogo, mostrar o que a gente tem, o que a empresa necessita, dialogar e estabelecer, né, o que cada um vai entrar nesse acordo de cooperação. Porque isso é um acordo de cooperação. Ambas as partes têm que atuar, não só uma. Aí não seria parceria, não seria uma cooperação. Né? Então aí nesse momento a gente atua, elabora planos de trabalho. E como eu citei o exemplo de prefeitura, de órgãos como a Emater, é o que faz com que a gente fortaleça e demonstre protagonismo da nossa instituição. Né? Nesses diálogos, por exemplo, nós tivemos aqui servidores que vieram de Guanambi, do Instituto lá de Guanambi, do campus Guanambi, para estabelecer aqui uma parceria de capacitação em laboratório de solos. Da mesma forma como também já tivemos servidores que foram para outros estados também realizar capacitação, porque aquela instituição tinha o que a gente necessitava para o desenvolvimento das ações aqui. Várias ações de visitas técnicas, viagens técnicas, os servidores, além de levar os alunos, alguns também vão para aprender, né, ali em loco, nas instituições, as experiências mais exitosas para trazer também para os alunos. Então, as visitas, as viagens técnicas, elas também estabelecem isso. Então, quando você estabelece o convênio, automaticamente você consegue mostrar ao aluno um aspecto profissional. Na parte da organização internacional, por exemplo, né, nós participamos de 2 momentos, né, de convênios que foram com Portugal e com a França. Né? Com Portugal foi na área de engenharia civil, aí veio específico. O campus participou também, junto com o campus Pirapora, né, desse intercâmbio lá em Portugal, levando servidores, levando alunos, né, estreitando essas relações. E aí você começa a ter relações de interação entre instituição estrangeira e o campus Januária, o IFNMG. E na França, da mesma forma. A França já é um programa mais... que já tem um certo tempo que acontece, e através desse programa nós já começamos a estreitar a aproximação direta do campus com a França, né? Inclusive recebemos aqui esse ano 2 estagiários da França, e nesse início, né, desse piloto aí, é de que a gente também possa levar estagiários nossos para a França, servidores nossos para a França, da mesma forma vindo de lá. Então aí a gente tem que buscar aproximação com essas instituições de outros países e fomentar essas experiências para os nossos acadêmicos, para os nossos estudantes. Como a sua gestão pretende aumentar a inserção de egressos no mercado de trabalho e criar uma rede de apoio para os ex-alunos?
Bem, essa é outra pergunta que a gente já vem há certo tempo, eu não digo nem a minha gestão, mas outros também, desse trabalho de busca do contato com os nossos ex-alunos, né, os nossos egressos. Então, quanto mais a gente aprimorar e conseguir contato com esses alunos, mais a gente vai conseguir realizar ações que nos trazem um retorno de como estão esses alunos no mercado de trabalho, se estão atuando na formação, na área de formação, como é que estão nessa área de formação, como eles estão, né, tendo ou não sucesso. Então, aprimorar essa aproximação é de suma importância. Então, aí a gente tem que criar uma base de dados para que a gente possa, obviamente, fazer esse acompanhamento. Porque não é só acompanhar o egresso como ele está. A gente também dá aquele suporte, recebe uma demanda de necessidade de um profissional, a gente sabe onde encontrar. Então, o nosso ex-aluno, o nosso egresso, está necessitando ter um emprego na sua área, a empresa está precisando, a instituição pública está precisando para a contratação, e a partir dessa base de dados você consegue estabelecer, não só verificar como está o acompanhamento, mas também, né, estabelecer essa relação e apontando para ele possibilidades no mercado de trabalho. Então, eu falo isso porque eu sou egresso aqui do campus, né? Eu formei aqui em 1994, então a gente, até com os colegas, a gente tem dificuldade de às vezes encontrar. Então eu tenho muito colega que hoje já está aposentando, que é gerente de fazenda, aquela coisa toda. Mas a instituição, de certa forma, ela tem essa dificuldade. Se entre a relação, né, pessoal dos amigos já tem uma dificuldade, as instituições também têm. Então a gente tem que criar um sistema para que a gente possa ter essa base de dados aí, né? Buscar também aprimorar cada vez mais as práticas docentes no processo de formação dos nossos alunos, porque eles serão profissionais, sejam na parte técnica, seja da graduação. Então a gente tem que sempre buscar essa aprimoração das práticas docentes para que os alunos saiam daqui realmente profissionais que entendem o mercado de trabalho para onde ele vai atuar. Tá? Manuelito, nossas perguntas vão finalizar por aqui. Muito obrigada pela sua participação, pelo tempo que você dispôs. É isso. Agora a gente vai dar 6 minutos para você, para ter um tempo final, para você falar de forma geral. Sim. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer o Grêmio por esse momento, né? Eu acho que é isso que é o protagonismo estudantil, buscar atuar junto à gestão das instituições, né, para desenvolver o melhor trabalho possível, porque vocês também são parte da instituição. Né, dizer a todos que nós estamos chegando ao final desse processo eleitoral, que nós somos uma instituição de ensino onde todos estão aqui, todos, né, participam dessa instituição, né, e que somos colegas. Devemos sim continuar, porque todos trabalham em prol do Campus Januário, do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Januário, com toda a sua, né, experiência, com toda a sua importância para a nossa região. Então somos colegas, né? E eu sendo reeleito, eu não serei diretor de A ou de B, eu serei diretor do IFNMG Campus Januário, de todos. Então todos aqui, independente da opção que teve para candidato a diretor, né, tem que se lembrar que faz parte desse conjunto e que a gente sempre tem que trabalhar em prol do Campus Januário, do avanço, né? E nesse momento eu agradeço, né, a todos que me acompanharam, a todos, né, que demonstraram apoio, demonstraram reconhecimento, né, para todo esse momento de campanha. Agradeço de coração, né, gostaria de contar muito com o voto amanhã, né, durante todo o dia, das 8 às 9 horas, às 21 horas, né, de 8 às 21 horas, né, na votação. Votem lá, Manuelito, para que a gente possa continuar esse trabalho, né, com diálogo, avançando, que é o que importa para o Campus Januário, devido à sua grande relevância para a nossa região. Um abraço para todos. Muito obrigada, viu? Lembrando, pessoal, que amanhã vai estar acontecendo a votação, de forma online, das 8 horas da manhã até as 21 horas da noite, viu? Muito obrigada, Emanuel. Agradeço.